nós precisamos ter a compreensão de como devemos viver neste mundo e por quê. Pois não se trata simplesmente de uma atitude, não se trata simplesmente de fazer boas coisas, de fazer boas obras, de expressar bondade, de manifestarmos ou de andarmos segundo certo proceder, pois não se trata de atitude, se trata de uma compreensão de quem somos em nosso papel e a maneira como nós nos relacionamos neste mundo. Paulo, na carta a Tito, instrui a maneira como as pessoas deviam viver os relacionamentos familiares, tudo, e trata também da questão do servo, do escravo, que hoje podemos dizer essa relação se traduz no trabalho remunerado, ou seja, na relação patrão e empregado. Quando entendemos isso, quando entendemos quem somos e o nosso papel, compreendemos o seu conselho, a sua recomendação. Lá em Tito 2, 9 e 10 diz assim, que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões, que nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Do que ele está tratando? De uma questão de escravo e senhor? Não, ele está tratando de um relacionamento de trabalho. E a gente precisa entender que isto não mudou. Ela continua existindo, agora remunerada. Mas como deve ser a atitude e por que deve ser essa atitude? Nós precisamos, antes de mais nada, compreender quem somos, pois se não entendermos, não vamos entender porque precisamos agir de certa maneira. Pois não se trata da atitude para alcançar alguma coisa, mas de uma atitude para expressar quem nós somos. Se entendermos quem somos em Deus, a salvação recebida pela graça, o novo ser que fomos feitos, se entendermos que somos participantes da natureza divina, que fazemos parte da glória de Deus e responsáveis por revelar essa glória no mundo, então nós entenderemos a maneira como devemos agir. Por isso dizer que nós precisamos tratar bem essa relação e expressar o nosso Deus através dela, mostrando, revelando as suas virtudes, a gente vai entender que nós estamos revelando o nosso Deus. Por isso, ser fiel, não roubar, não enganar, fazer as coisas não somente diante deste patrão, mas fazermos em todas as situações, revelarmos fidelidade. Não quer dizer que ele vai ser bom? Não, mas isso não implica que nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos fazer e manter uma relação compreendendo quem nós somos. Por quê? Porque é o nosso testemunho. É a maneira que nós temos de revelar o nosso Deus, falar de nosso Deus e viver segundo aquilo que falamos. Conhecimento de Deus se traduz de uma maneira prática, uma maneira como nós nos relacionamos. Por isso, como ele fala, olha, precisam falar bem da doutrina que seguimos. Isso é testemunho que nós damos. Pois se andamos segundo o que nós recebemos de ensino, segundo a natureza de Deus, revelando as suas virtudes, as pessoas irão testemunhar, não terão nada que falar contra nós. Pode ser que não goste da maneira de vivermos, pode ser que não goste do que nós falamos, pode ser que vivam de forma totalmente contrária ao que pregamos. Mas a questão não é a vida deles, é o nosso testemunho. Se eles nos enganam e nos roubam, isso quer dizer que é-nos dado a liberdade de fazer a mesma coisa? De forma alguma. Por quê? Porque nós fazemos as coisas não para as pessoas, mas para Deus. Foi o que Paulo nos ensina, que nós devemos fazer tudo como para o Senhor. E fazermos para o Senhor não depende da relação que mantemos com as pessoas, mas depende de quem nós somos e da compreensão do que nós recebemos. Precisamos viver a vontade de Deus, revelar o seu reino, manifestar a sua glória. Só assim nós encheremos a terra com conhecimento da glória do Senhor. Só assim
daremos o testemunho que expressa o reino e que revela a glória de Deus. A gente precisa entender isso. Não existe outra maneira de viver. E não é uma questão de uma atitude, mas é uma questão, antes de mais nada, de compreender quem nós somos, pois fomos feitos à imagem de Cristo e precisamos, no relacionamento, seja no trabalho, seja em casa, com os amigos, aonde for, revelarmos o nosso Deus, mostrar o Deus que nós temos. E a gente precisa glorificar o seu nome, não por uma questão do que nós vamos receber, pois não depende disto. A nossa salvação, a vida eterna, depende da graça de Deus e do seu amor revelado por meio de Cristo Jesus, que se ofertou em nosso favor. Agora, nós entendendo isso, o que recebemos, e entendendo que nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós não podemos viver de forma diferente do que ele disse a nosso respeito, que é para revelarmos a sua glória, manifestarmos as suas virtudes e glorificarmos o seu nome, honrando o seu nome e expressando que nós o amamos porque fazemos a sua vontade. Que a gente entenda isso, compreenda de fato o que Deus nos chama para vivermos e que a gente viva o seu reino aqui na terra. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.